Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. O Dragão joga hoje às 8 horas e 30 minutos da noite contra o Santos lá na Vila Belmiro pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista é sexto colocado com 24 pontos, está dentro da faixa de classificação para a Libertadores. A equipe goiana é 12ª com 18 e está na faixa de classificação para a Copa Sul-Americana. O jogo de hoje será o primeiro depois da saída do técnico Wagner Mancini, que foi comandar o Corinthians. Eduardo Souza, que chefia, vamos dizer assim, a comissão técnica permanente do Atlético, vai dirigir a equipe. Neste ano, ele comandou o Atlético em 2 períodos. No início da temporada, até a contratação do Cristóvão. Depois, quando o Cristóvão foi demitido, o Eduardo assume novamente e fica até a chegada do técnico Wagner Mancini. Não tem como avaliar o trabalho do Eduardo no Brasileiro, porque ele não comandou o time no Brasileiro, mas no Campeonato Goiano o trabalho dele foi bom. Foi uma equipe que teve rendimento e que teve resultado. Então, a amostra que o Eduardo deu até agora é uma amostra positiva, é uma amostra boa. Vamos ver agora no Campeonato Brasileiro. Vamos ver qual deve ser o provável time do Eduardo para hoje. Provável, tá, gente? Jean, Dudu, Éder, Gilvan, Nicolas. O Gilvan voltando de suspensão, né, deve assumir o posto do João Pedro. Oliveira ou Maranhão, substituindo o Edson, que foi embora. Marlon Freitas. Janderson, Chico Ferrarez. Lá na frente o Yuri. Esse Yuri é um sentimento meu, né? Pode ser que pinte aí o Zé Roberto. E eu é que imagino que ele vai colocar o Yuri, porque foi um jogador que teve um rendimento bem melhor do que o do Zé Roberto nos 2 últimos jogos. Mas a escalação mesmo é só ali 1 hora antes, quando sai. Por exemplo, talvez ele utilize o Oliveira na zaga, porque a zaga do Eduardo no Campeonato Goiano era Oliveira e Gilvan, o Éder era reserva. Talvez ele utilize o Maranhão no meio campo, não goste dessa ideia de colocar um zagueiro para jogar no meio campo, mas o desenho do Atlético é esse. O que eu imagino e espero que o Atlético não faça é mudar a sua postura. O Eduardo é um cara inteligente. Informações que eu colhi de pessoas próximas ao Eduardo, de pessoas que entendem de futebol, é que ele é um profundo conhecedor de futebol, conhece a fundo este elenco do Atlético, tanto ele quanto o João Paulo Sanches. Então, devemos ter um Atlético, ao meu ver, que não deve mudar muito a postura do Wagner, porque não seria inteligente fazer isso. Lógico que o Wagner tem uma cabeça, o Eduardo tem outra. Mas mesmo que o Eduardo queira implantar alguma coisa, eu imagino que ele não vai querer. Ele pode fazer um ajuste ou outro, mas não penso que ele vai mudar a forma da sua equipe jogar, porque daqui a pouco o Atlético vai trazer um outro treinador. Então acho que é interessante ele manter esse serviço, essa forma, essa maneira da equipe atuar, até a chegada deste novo treinador. O jogo é difícil para o Eduardo. Se o Wagner tivesse dirigindo o Atlético, o jogo também seria difícil, porque o Santos, mesmo com seus desfalques, seus problemas, especialmente fora de campo, é um time que tem qualidade. É um time que vem de 11 jogos sem perder. Então só por aí você vê o quanto está sendo difícil os jogos contra essa equipe dirigida pelo Cuca. Aliás, vamos ver aqui qual é o time provável do Cuca para o jogo de hoje. João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo retornando, é o melhor zagueiro do Santos. Luan Pérez, Felipe Jonathan. Gosto muito do Felipe Jonathan. O jogador consegue jogar na lateral esquerda, joga na meia, consegue armar por dentro. Às vezes ele é um lateral que ao invés de passar para o fundo, fazer ultrapassagem, ele vem para o centro armar. Isso é interessante. Diego Pituca, Jean Mota, Arthur Gomes. Essa dupla de volante também é uma dupla de volante de qualidade. Marinho, do Santos nem se discute que ele é o principal jogador, mas briga para ser o principal jogador do Campeonato Brasileiro, ao lado de Pedro e Rafael Galhardo, para mim, né? Ele está nessa condição. Arthur Gomes, jogador que está devendo, sabe? Acho que não vejo no Arthur potencial para ser titular do Santos. Lucas Braga, aquele mesmo que jogou no Vila Nova. Caio Jorge lá na frente,
É um garoto ainda jovem, mas muito perigoso. O Cuca contra o Goiás, e a gente precisa ver como é que vai ser essa postura dele hoje. Esse time dele, em vários momentos, atuava com 4 atacantes. Como é que ele fazia? Ele abria o Arthur Gomes para fazer jogar na extrema esquerda, o Marinho na extrema direita e ele fechava Lucas Braga e Caio Jorge. Então você ficava uma equipe com 4 atacantes, com o Jean Mota fazendo essa armação por trás, ao lado justamente do Felipe Jonathan que eu citei. O Felipe Jonathan descia para o ataque, mas ao invés de fazer a ultrapassagem, ele fazia a armação do time junto com o Jean Mota. Então você ficava com 2 armadores, o Jean Mota mais pela direita, o Felipe Jonathan pela esquerda, o Diego Pituca posicionado e 4 atacantes na frente, em alguns momentos ainda contando com as ultrapassagens do Pará. Então, ele é um time que taticamente você precisa ficar muito atento, porque ele povoa muito a entrada da área, chega com 4 atacantes, com 2 por trás, às vezes ele faz uma linha de 5, fechando o Marinho com o Pará passando pelo lado direito. Então, o Atlético é um jogo que o Atlético vai requerer do Atlético muita atenção, muita atenção. Em contrapartida, a defesa do Santos é uma defesa que te propicia também criar. É um time que desce muito, deixa as costas para você explorar. É interessante buscar, especialmente ali do lado direito, onde o Felipe Jonathan é um jogador de muita capacidade com a bola, mas não tem uma marcação tão forte assim. Acho que o Atlético pode explorar aquele lado ali, especialmente com o Janderson, né, que é um jogador que tem muita capacidade ali no 1 contra 1. Imagina, inclusive, que o Eduardo vá tentar fazer com que o Atlético explore muito esse lado esquerdo do Santos. E alguns jogadores no Atlético precisam retomar o bom futebol. Estou sentindo falta do Chico, sumiu nesses últimos jogos. Centroavante, eu começaria com o Yuri. Acho que o Yuri, mesmo com as suas limitações, tem sido um jogador mais competente quando entra nos jogos do que o Zé Roberto. O Zé Roberto é um atacante de área, tem potencial. Acho que o Zé Roberto pode ajudar o Atlético nessa Série A, mas até agora muito fraco o desempenho dele com a camisa rubro-negra após este retorno. Mas é um jogo complicado para o Atlético, vejo o Santos como favorito. O time goiano tem condições de pontuar, claro que tem. O Atlético tem sido um adversário, um visitante muito indigesto, mas o Santos vive um momento muito bom da temporada dentro de campo, né? Porque fora de campo o Santos é uma bagunça, né? É um time que paga pelos seus pecados, né? Porque nada que está sendo cobrado do Santos agora é injusto, né? O Santos fez grandes dívidas, mal administrado, tem um presidente afastado com risco de impeachment, mas dentro de campo o Cuca conseguiu resgatar essa equipe. O Cuca, sem dúvida, é um grande treinador. Beleza, gente? Essas são as minhas impressões para o jogo. E você, atleticano, o que aguarda desse jogo lá na Vila Belmiro? Que escalação você colocaria no Atlético para hoje? Gosta do trabalho do Eduardo Souza? Qual o seu palpite para o jogo? Interaja, participe aqui do canal, que é um local sempre aberto à discussão, ao debate. E isso eu nem peço mais para vocês que façam isso de forma educada, porque vocês sempre fazem. E esta já é uma grande alegria por minha parte. Um abraço a todos, boa sorte ao Dragão. Eu vou comentar esse jogo pela Rádio Bandeirantes hoje, e depois da partida, ou hoje de madrugada ou amanhã cedo, eu faço um vídeo com o que eu vi nesse Atlético e Santos. Até mais.